e não houve estrutura da indústria brasileira, da capacidade produtiva brasileira para atender essa demanda crescente. Aí gerou-se o que se chamou na época de pressão inflacionária pela demanda, né? E esse é sempre o dilema, né? Isso, ao mesmo tempo, justificou essas políticas, foi uma justificativa para essas políticas restritivas ao consumo. Sempre que havia crescimento, taxa de juros, né? Juro alto para deter o crescimento econômico. Então, você nem podia crescer, né? E isso acabava restringindo também a capacidade de atuação do Estado no Brasil, né? Então, nós vivemos uma transição, né, que, nos últimos anos, que de 64 até os anos 80, né, foi o auge do chamado desenvolvimentismo brasileiro, né, o período militar, onde o Brasil alcançou índices de crescimento econômico importantes. Nesse momento, houve também uma expansão. Por exemplo, o Sistema Federal de Ensino Brasil Superior, ele se estabeleceu aí, na década de 70. Nós tínhamos a existência de faculdades, tinha uma política de uma estrutura universitária de caráter federal no país inteiro, né? Isso passou a existir com os militares. Se havia uma visão um tanto autoritária, né, em relação aos militares, havia, por parte dele, uma visão também desenvolvimentista, de estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, a universidade era considerada fundamental para a formação dessa força de trabalho, né? Então, nesse foi um momento de grande crescimento, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista salarial também, né? Talvez os professores da época sempre falam que esse foi um período áureo, né? E realmente você vendo os professores que se aposentaram e trabalharam na universidade nessa época, né, alcançaram um padrão de vida bem superior aos que, por exemplo, entraram na universidade dos anos 90 em diante, né? Tanto porque o número de docentes não era tão grande, quanto também havia muito mais recursos para investimento na universidade, né? Então, no final dos anos 80, nós transitamos para esse novo modelo de desenvolvimento, que você tem um desenvolvimentismo, para o que se chamou de neoliberalismo. Porque também é importante entender, como disse Lúcia aqui, o papel do Brasil na América Latina. Sem o Brasil não existe nenhum acordo possível. O neoliberalismo, por exemplo, os golpes militares só se consolidaram na América Latina depois que houve o golpe de 64 no Brasil, né, com esse novo modelo autoritário. Ao mesmo tempo também que o consenso de Washington só se viabilizou depois que Collor venceu a eleição. O consenso de Washington é em 1989. Né? Mas, antes disso, em 87, a Fiesp fez um seminário e adotou o receituário do neoliberalismo. Passou a defender um Estado mínimo, menos gasto público, maior liberdade, maior abertura econômica, etc. Aquilo que compõe esse receituário neoliberal, né? Então, o Brasil foi também o último dos grandes países da América Latina a aderir a esse projeto. Como também foi um dos primeiros, né? Agora, recentemente, a ALCA estava em construção. Por que a ALCA foi colocada debaixo do tapete? Porque Lula ganhou a eleição em 2002. Sem o Brasil não tem esse modelo que se quer implantar na América Latina, em termos de unidade, né? E também o Brasil foi quem impediu, os governos como Hugo Chávez, como Evo Morales, eles devem muito a permanência no poder ao governo Lula, por exemplo. Lula foi determinante para impedir o isolamento de Chávez quando houve o golpe militar, que tentou derrubar Chávez, né? Então, nós precisamos entender essa importância política que o Brasil tem, né, para entendermos também essa mudança, essa transição que nós estamos vivendo hoje também, né? Porque aí, para evitar, em certo sentido, uma visão um tanto voluntarista, porque a gente acha muito que depende muito da nossa força política, às vezes um certo messianismo também, de achar que o presidente vai chegar lá e vai bater na mesa e vai deitar e rolar, né?
E eu não estou aqui nem defendendo, nem estou atacando, eu acho que só estou tentando entender um dado da conjuntura, né? Não ser Lula, ser Dilma, qualquer presidente. Né? Collor, por exemplo, imaginou que poderia bater na mesa e fazer o jogo político ser jogado à sua maneira e deu no que deu. Né? Quer dizer, existem aspectos que precisam ser considerados nesse debate todo. E o Brasil, e Lula, ele entendeu bem o conteúdo do nosso desenvolvimento histórico. Né? Porque, eu digo sempre isso, quer dizer, as pessoas subestimam muito a capacidade de Lula, porque Lula não foi... Né, que é uma bobagem de fazer ensino superior. Não, eu conheço gente que fez e alunos que fazem prova, terminam o curso e são semi-alfabetizados, né, que escrevem aberrações em suas provas, já no final do curso. Né? Como tem gente assim, então a formação, o entendimento que Lula teve do caráter conservador da nossa modernização, do caráter restritivo, autoritário, como se deu sempre as mudanças políticas no Brasil, né, que, em certo sentido, ele percebeu isso e fez uma transição, que eu diria, de longo prazo também. Nós vivemos um lento processo de mudança. Né? Ou seja, Lula chegou a assumir em 2003, a situação no Brasil era, vocês lembram, né? O dólar chegou ultrapassou a barreira dos R$3, as reservas internacionais no Brasil estavam no limite, né? Eu acho que não chegava abaixo de 10 bilhões de reais à época. A inflação estava em crescimento. Enfim, o que é que se esperava que Lula fizesse, pelo menos essa elite, o PSDB e companhia? Que Lula bancasse a ruptura, né, com o modelo neoliberal e bancasse uma luta contra o mercado financeiro para uma ruptura. Né? Como disse durante a campanha, né, o Jorge Soros, que se o Lula ganhasse a eleição e quisesse implantar o seu projeto, ele seria derrubado. Né? E a gente não sabe se isso aconteceria ou não, mas o fato é que Lula jogou o jogo do mercado financeiro. Né? Fez aqueles acertos com o FMI, com o Banco Mundial, fez a reforma da Previdência, né? Mas, aos poucos, ele foi introduzindo mudanças nesse novo modelo, né, que, aos poucos, também começou a apontar para uma outra perspectiva do desenvolvimento. É claro que eu acho que também existe um fator conjuntural, que foi a crise do mensalão, né, que houve uma tentativa de derrubar o Lula ali. Lula teve que recorrer também aos movimentos sociais, aos movimentos populares, para conseguir apoio. Né? E ali ele também acelerou um processo de mudança. Foi quando o Zé Disseu caiu e a Dilma assumiu o governo. Vocês lembram que logo em seguida da eleição do Lula, ele lançou o PAC, né, foi um grande projeto, um grande plano de aceleração do crescimento, que em grande medida retomava as políticas de planejamento que o Brasil teve. Foi o primeiro aceno explícito de que a partir dali iniciaria-se uma transição para um novo modelo de desenvolvimento econômico. Além disso, quer dizer, houve uma reestruturação do Estado no Brasil. Né? Uma reestruturação em termos de concursos públicos. Né? O meu departamento, por exemplo, eu entrei em 2003, eu fui professor substituto do meu departamento em 5 anos. Chegou um momento que quase 50% do departamento era composto por professor substituto, professor temporário, não tinha concurso público. Os professores se aposentaram, alguns morriam e não tinha concurso. Né? E hoje 100% dos professores são professores concursados, você tem 1 ou 2 substitutos que substituem, estão ali para isso mesmo, quer dizer, que é para substituir em eventualidades, em situações eventuais. Isso aconteceu em todo o serviço público federal. Né? Então, eu estou ressaltando isso para chamar a atenção de um fator importante, quer dizer, a nossa transição, essa transição que nós vamos viver para esse novo modelo de desenvolvimento vai ser uma transição, eu diria, híbrida. Né? Porque esse fator político é fundamental também.
Por exemplo, se nós tivéssemos a existência de um polo, como foi a União Soviética até final dos anos 80, as relações políticas nos países seriam bastante diferentes. Né? A União Soviética era um contraponto importante em termos internacionais, era uma referência e era um projeto para muita gente. Então, as mudanças que foram feitas no mundo depois de 1945, em grande medida ocorreram por conta da existência da União Soviética, do medo, da possibilidade de ruptura que ela representava. Assim como também o fim da União Soviética em 89, em 91, né, a queda do muro em 89, também representou desde então uma ausência dessa referência internacional. Né? Então, ou seja, mesmo com essa crise que nós estamos vivendo hoje, a crise de 2008, 2009, veja que com toda a desmoralização do neoliberalismo, né, porque vocês viram o seguinte, que aconteceu foi uma completa... Os caras viviam repetindo todo o tempo, né? Porque é preciso um Estado mínimo, o Estado não tem que intervir na economia, o Estado não pode estatizar. E o que aconteceu? Nos Estados Unidos, a pátria mãe do neoliberalismo, comprou-se até banco, os bancos foram adquiridos pelo Estado, a Chrysler, que era a terceira maior montadora de automóveis do mundo, foi comprada pelo Estado, depois foi repassada para a Fiat. Né? Ou seja, essas teses que eram puramente ideológicas foram por água abaixo daí por diante. Né? Então, isso é... Mas, mesmo assim, essa crise da Europa que nós estamos vivendo hoje, estamos vivenciando hoje, qual é a solução para a crise que os europeus estão tentando dar? As velhas soluções que eram dadas aqui no Brasil. Restrição de gastos, o gasto público, o endividamento, ou seja, tudo que era sugerido para o Brasil, né, que só fazia aumentar a crise, eles estão tentando. As mobilizações dos Estados Unidos agora contra o sistema financeiro americano são cada vez maiores. Né, isso é uma ocupação de Wall Street quase que semanalmente, né, de manifestações contra esse capital financeiro. Esses fatores, acho que terminou meu tempo, esses fatores, é muita coisa aqui, o cara tem que falar de tanto detalhe que eu precisaria aqui coisa de professor também. Só para concluir, quer dizer, eu acho que eu disse tudo isso aqui, ressaltei esses aspectos, como a discussão é sobre conjuntura, né? Eu falei mais aspectos estruturais, mas é importante entender mais essa dimensão macro da política. Né? Quer dizer, claro que nós não vamos agir de acordo com, analisando sempre, senão vamos ficar paralisados. Né? A situação está ruim, vamos ficar aqui esperando melhorar. Não é isso. Mas ver que essas mudanças, elas estão acontecendo. Elas estão em movimento. Você veja, por exemplo, nós não vamos ter 10% do PIB, mas há um compromisso dos 7%. Já é alguma mudança. Não é por que isso? Agora não é porque há uma nova concepção, há um novo modelo, que a educação, como eu disse, ela faz parte disso, faz parte dessa estratégia. E talvez pela primeira vez, desde que o Brasil se tornou uma república, desde que o Brasil teve um Estado, a educação passa a ser tratada como uma questão estratégica, ou seja, ela passa a ser tratada dentro de um modelo de desenvolvimento. Né? E qual é o embate principal aqui? É o embate principal de sempre, quer dizer, o desenvolvimento não é neutro, né? Ele sempre atende às necessidades prioritárias de alguns setores da sociedade. Investir em educação pública, fazer investimentos maiores cada vez mais, atende a quem? Atende a quem precisa de uma qualidade de ensino maior. Porque, em certo sentido, nós estamos quase com um processo de universalização do ensino. Né? Existem poucas crianças fora da sala de aula. Só que nas condições que todo mundo relatou aqui, que todo mundo sabe como é que é essa estrutura. Então é preciso, como as coisas se dão no longo prazo aqui no Brasil, sempre de maneira muito lenta, essas mudanças ocorrem sempre sem ruptura, o que é uma pena, diga-se de passagem, a gente vai talvez ter que esperar um pouco mais para ver onde isso vai dar. Bom, como terminou meu tempo, vamos ver se o debate rende mais. Bom, nós vamos aceitar aqui 5 inscrições aí para intervenção e debate, né? Para depois a gente repassar para os palestrantes. E enquanto vem as inscrições aqui,
companheira Florilena vai fazer uma fala. Bom dia a todas e a todos. E quero aproveitar o momento para falar aqui. Eu sou da educação, mas eu sou uma militante do movimento de mulheres. Nós estamos trabalhando os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. E este ano, a questão que está pautada é o grande número de mulheres assassinadas. Eu gostaria que a plenária me ouvisse. Eu falo de violência contra mulheres. E eu falo de assassinatos de mulheres no mundo inteiro por armas de fogo, que aumentou consideravelmente, não só no Brasil. Na Europa, em vários países do mundo, aumentou o número de mortes. E no nosso caso aqui do Brasil, no Nordeste, o número de armas brancas é muito grande. O Socorrão recebe um número significativo de mulheres. E eu acho que quando a gente trabalha com a educação, a questão da violência, ela tem que ser pautada. Nós somos professoras, professores, e temos que trabalhar para sermos educadores. Então, o tema é, desde a paz no lar até a paz no mundo, desafiemos o militarismo com a violência contra mulheres. Eu não vou me demorar, começou no dia 25 de novembro, ela vai até o dia 10 de dezembro, aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu digo para vocês que o número de mulheres mutiladas neste país é muito grande. E muito difícil, às vezes, no próprio hospital, detectar a violência, porque a mulher, ela fala que ela caiu, que ela escorregou, que ela foi na escada. Eu estou com uma mulher com 31 anos que teve um AVC, eu não sei quem é, já falei só pelo telefone, que precisa de fazer uma tomografia computadorizada e tem que andar por outros meios, porque se for marcar pelo SUS, ela não vai conseguir. Eu gostaria de, nesse momento, quando eu falo dessa questão da violência, de pedir às colegas e aos colegas que esse tema também ele seja tratado no seu local de trabalho. Ele não está longe, gente. Ele está do nosso lado, está na nossa família, está com a nossa vizinha. A violência, lá na Lei Maria da Penha, tem um artigo que fala da ressocialização dos homens. Eu não estou falando aqui só na penalidade. Não é só na questão dos assassinatos. Nós temos mulheres com uma série de problemas psicológicos. Eu quero agradecer à mesa por ter me dado esta oportunidade e conclamar as pessoas que estão aqui no sentido de que se envolvam na discussão. Aqui ninguém precisa ser militante como eu sou. Eu sou porque é uma decisão da minha vida. Eu trabalho com essa questão há mais de 30 anos. E tive o prazer, a felicidade, há 3 dias atrás, de ver uma discussão dentro do auditório do Hospital Infantil Juvencio Matos, com os servidoras e servidores do Socorrão 1, que é a primeira entrada da mulher, normalmente esfaqueada ou com tiro, e com servidoras e servidores da maternidade Marli Sarney. Essa questão é grave, gente. Esse sonho que começa a se realizar para nós, ele vem sendo acalentado desde o final da década de 70. E olhar aquelas jovens discutindo, falando, numa ficha que ela foi criada para detectar essa questão da violência e como fazer um encaminhamento em relação ao agressor, é uma coisa boa no sentido de que nós estamos melhorando as relações dentro dos hospitais. Muito obrigada. Companheiros, até agora só tem o Emanuel do Espírito Santo inscrito. Fazendo um link com o que a companheira colocou aqui, vou colocar antes do Emanuel, chegou o Roberto também. Um link sobre isso aqui, que também a violência contra a mulher não é só doméstica, na escola também tem violência. Nós estamos vendo no Brasil, né, as condições, tem escola, que os professores, que os servidores não têm condições de trabalhar ou são obrigados a desenvolver seu trabalho subjugado por quadrilhas, por crimes organizados, etc, etc. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o último dado que eu li, mais de 70% das estudantes eram estupradas dentro da escola
né? Então, quer dizer, uma violência também dentro da escola, que reflete contra o aluno, contra o professor e contra o servidor que está trabalhando ali, né? Então, quer dizer, são questões também que acho que é importante a gente também discutir a violência na escola também, que hoje, no Brasil, ela tem crescido assustadoramente, né? Então, isso é importante também para a gente ver, quer dentro da escola ou no entorno da escola também, né? Que a gente tem visto muito isso aí. Então, vamos agora ao Emanuel. Bom dia, companheiros e companheiras, né? Eu sou servidor do Instituto, né? Campus Codó. Pessoal, eu fiquei um pouco preocupado, eu concordo com o companheiro Pedro aqui, né? Quando ele fala o seguinte, que que às vezes os professores, também sou oriundo, né? Concluinte do curso técnico também, aqui de São Luís, agora estou morando em Codó. Mas eu via também muito isso, os professores falavam às vezes, né? Não, o nosso dever aqui é trabalhar com o curso técnico e não preparar para o vestibular. Quem quiser fazer vestibular, que estude no Zé Maria do Amaral, que estude numa aprovação e outros cursinhos por aí que prepare-o para tal função. Sim, mas meu objetivo maior aqui é perguntar para o Pedro aqui, eu vou direcionar minha fala para o Pedro, né? Eu tenho uma certa dificuldade em entender, companheiros, como o governo federal investe tanto, tem enxurrada de dinheiro, né, na educação privada. E a educação pública está um pouco, né, a mercê. Eu tenho essa dificuldade em entender isso. Prova disso, está aí o exame que teve agora da OAB, teve aí, entre quase 400 e poucas instituições de ensino, quer dizer, em torno de 90 e poucas tiveram aprovação, tiveram uma média boa. O Maranhão teve a Federal do Maranhão, Campus Imperatriz e uma particular por aqui, não estou lembrado do nome. O NBB. Quer dizer, isso para mim me traz uma reflexão. Como é que está investindo tanto em educação privada e as públicas? Como é que está? Pessoal, todo mundo entendeu, né? Eu acho que esse assunto é uma coisa que incomoda todos nós, né? A nossa sociedade brasileira de modo geral. O pessoal entendeu, ou então está querendo se munir de muito mais instrumento para poder debater o assunto. Mas eu, na minha pequena ignorância, eu queria colocar alguma coisa aqui. E nós temos observado o seguinte: todos os países que evoluíram passaram por uma revolução no sistema de educação. Nós temos os nossos movimentos sindicais reunindo, fazendo mesa de trabalho, debatendo, né? E o que se percebe é que esse debate parece que não chega aos ouvidos do governo, para que seja tomada a medida na direção em que as classes que são afetadas, que são prejudicadas, sejam contempladas com medidas efetivas do governo. Eu queria colocar o seguinte: será que a forma dos nossos movimentos gestar junto ao governo, será que está correta ou será que não tem hora da gente pensar uma outra forma de fazer o governo sentir realmente que precisa tomar medida no sentido de que as necessidades da população, das classes sociais sejam atendidas? Eu queria colocar isso para reflexão, porque acho que já basta dos nossos sindicatos promover debate, simpósio, uma série de coisas, e a resposta do governo em direção das classes que estão clamando por medidas efetivas do governo não acontece. Eu queria colocar isso para reflexão, para ver se é uma hora de pensar no outro método, né, de fazer essas coisas chegar ao governo. Muito obrigado. Eu quero falar aqui da questão pedagógica nas escolas, nas universidades. E vou me ater a uma questão local do IFMA, porque eu tenho conversado com alguns jovens, e principalmente em áreas como engenharia civil. Essas áreas, normalmente, os nossos professores, as nossas professoras, eles não têm aquela formação pedagógica. Também não quero saber de psicologia, de
ler sobre história, ciências sociais. Eu falo da relação com as alunas, com os alunos, a forma de tratar os alunos que ainda são adolescentes, chegam na universidade com 17 anos, estão saindo do ensino médio, e nem sempre essas relações têm sido boas nas universidades. Eu posso falar do IFMA, que é algo muito próximo para mim. Às vezes, um professor de uma disciplina como o cálculo, não sei se é cálculo estrutural, eu não consigo entender como, numa sala de aula de 40 alunos, um professor reprova 20. Tá? Então, eu quero aqui sugerir que o sindicato discuta essa questão pedagógica, a gestão. Eu quero dizer para vocês que eu conheço a escola, era a escola técnica, tinha o PIPIMOR, se trabalhava só com o ensino médio, mas é necessário discutir e melhorar essas relações. Não sei se é porque nós trabalhamos no SEMA, tivemos uma formação para tratar as nossas alunas e os nossos alunos de uma outra forma. No SEMA, quem efetivamente o aluno, a aluna do SEMA, nós tínhamos leitura de vários pensadores, filósofos. Ontem, por exemplo, eu encontrei um aluno, eu nunca esqueci o nome dele, porque ele entrava no SEMA da Camboa de bicicleta, viu, Maia? Ele dava a volta dentro da escola toda de bicicleta, voltava. Agora, o nome dessa criatura é Ninandro. Ninandro morava na Liberdade, aí ontem buzinou o carro, professora, eu não fui professora dele, entendeu? Então, porque eu não posso ter uma relação com meu aluno se não for de afeto também. Ele pode ser o diabo ali, está fantasiado, dá porrada. Quantas vezes a gente separou briga de aluno com faca no SEMA na década de 70? O menino só cheirava cola, gente. E agora é craque mesmo. Então é para se repensar, se discutir como é que está essa relação dentro das universidades. Não é ser babá de aluno, mas ali tem um aluno, tem uma aluna que vem para a escola. E a outra coisa que eu não entendo é o professor diz que não vai, falta, troca de horário. Às vezes o aluno vai para lá, eu estou falando lá do Monte Castelo, eu estou dizendo para vocês coisas que estão acontecendo. Então, o modelo pedagógico, o perfil de gestão, como é que isso pode ser discutido para melhorar, inclusive a qualidade de ensino. Ele é engenheiro civil, mas ele não tem o direito de ficar dando patada em aluno na sala de aula. É contraditório o que eu estou falando aqui. Mas esse aqui é o espaço. Eu tenho... O diploma mais importante para mim não é o de licenciatura em História, é o de normalista. Tá? Eu fui alfabetizadora, trabalhei da 5ª à 8ª, trabalhei não só na TV educativa, no ensino médio. Fui professora da Escola Modelo e do Liceu Maranhense. Hoje o liceu está melhor, mas a Escola Modelo dói no meu coração, na minha alma. Uma escola que no final da década de 60 tinha sala só para ter aula de ciências. Não sei quantas ONGs dando cursos. O palestrante falou ainda agora desse dinheiro. Esse dinheiro vai para os 5S, sim. Tá? Então, é preciso que a gente discuta. E ainda digo mais. As escolas, as universidades federais, elas ainda estão na frente de muitas faculdades particulares. Ainda tem uma resistência lá de quem tem compromisso com a educação. Inclusive, eu li no jornal essa semana do curso de medicina, foi uma surpresa para mim ter a nota 4, porque um médico meu me disse que aquilo ali não funciona, que não serve, não sei o quê. Tem os pontos negativos, mas quem está lá dentro, quem está dando aula, efetivamente é que está segurando essa história. Obrigada. Vamos então agora para os palestrantes, eles vão já responder às indagações e às intervenções e fazer as suas considerações finais. Quer começar? Então vamos começar pelo Flávio. Limite de até 10 minutos. Dessa vez não vou usar nem... Eu sempre digo isso, mas... Não, eu vou... Como não foi dirigida nenhuma pergunta específica, eu vou aproveitar o tempo para... Por exemplo, isso que a professora acabou de falar,
essa relação diferenciada entre ensino público e privado, ela começa diferente no ensino básico, né? Porque aí todo mundo vai para a escola particular, quem tem dinheiro, quem tem algum recurso para colocar seu filho, dificilmente coloca na escola pública, né? E isso representa, isso tem uma implicação política muito séria, né? Porque a classe média se responsabiliza com a escola pública, assim como se responsabilizou também com a saúde pública, né? E acaba que isso tem um impacto na qualidade desse ensino, né? Porque isso também vale na relação da lei da oferta e procura, né? Porque o que é a lei da oferta e procura, um aluno me perguntou recentemente, e isso me veio... Isso, a lei da oferta e procura, ela serve para reservar a quem tem dinheiro, a quem tem meios de pagamento, aquilo que é escasso e que todos procuram, né? Então, a lógica principal é essa, né? E claro que é mais caro porque são poucos que podem adquirir, por isso se torna mais caro. No caso da universidade, essa relação se inverte completamente. Por quê? Porque o ensino universitário é um ensino caro. Não é um ensino, você não vai estabelecer uma instituição universitária apenas em alguns cursos, dá para fazer isso. Mas um curso de medicina, por exemplo, curso na área de saúde, né, na área de ciências naturais, que envolve laboratório, investimento em pesquisa, tudo isso, o custo disso é muito mais alto. Então, as faculdades particulares, agora que elas estão começando a entrar em alguns cursos mais caros, mas também quanto é uma mensalidade, por exemplo, num curso de medicina numa faculdade particular? R$2.000, R$3.000, R$4.000, não é? Então, isso são pouquíssimos os alunos que podem pagar por um ensino desse. Então, como é um ensino caro, o investimento maior em universidade, na universidade pública, aqui no Brasil, do Estado se dá por conta disso, né? E aí você tem uma inversão, quer dizer, a qualidade do ensino nas universidades públicas é muito maior. Você vê, calcula-se que em torno de 90% da pesquisa no Brasil são feitas nas universidades públicas, né? O restante aí é dividido entre institutos de pesquisa privados e de faculdades particulares, né? Enfim, essa relação ela tem a ver diretamente porque é uma maneira indireta de financiar também a classe média, né? Por isso que eu sou a favor enfaticamente, tanto da política de cotas, quanto da reserva de vagas para os alunos oriundos da escola pública, que eu acho que é um mecanismo não apenas de mudança social importante que a universidade pode viabilizar, mas também de criar meios, né, de acesso a quem... porque há uma inversão, né? Eu fui professor de escola particular também. Os alunos os alunos das faculdades particulares normalmente são trabalhadores, né? Trabalham de dia e com o seu salário pagam a universidade particular. Na universidade pública é diferente isso, né? O aluno vem do ensino privado e estuda na universidade pública, né? Passa a vida inteira dele na universidade, no ensino privado, e quando vai para fazer a universidade, vai, né, fazer a universidade pública. Então, é preciso, nesse aspecto também, acho que é um bom exemplo para a gente situar a relação política também que existe nessas escolhas, tanto por parte do Estado, mas também por parte da sociedade. Essa relação é muito direta e, portanto, também não pode ser desconsiderada. Eu agradeço mais uma vez o convite. À tarde nós vamos ter outra mesa, vou participar de uma nova mesa à tarde sobre o tema, mas a gente vai continuar se vendo ainda hoje. Um abraço. Lúcia. Bom, essa menção que ele faz dessa inversão, o aluno que está na escola privada, que a família pode pagar uma boa escola para o seu ensino básico, é quem vai para a escola pública, e aquele que está na escola pública no ensino básico é o que vai para a rede privada. É um exemplo que dá bem como é que as coisas têm andado e como é que as pessoas se viram. Quer dizer, umas não se viram, né? Mas essa massa mais pobre se vira
para ter acesso a um ensino universitário. E eu pego esse gancho para falar do ProUni, que foi objeto da pergunta do Emanuel, né, que perguntou isso. Porque quando foi lançado o ProUni, no movimento sindical isso foi motivo de grande polêmica. Eu não visitei essa discussão em outros espaços, mas no movimento sindical foi motivo de grande polêmica e acabou virando uma disputa política de quem apoia, ou pelo menos tenta interferir nesse espaço que a gente está vivendo de disputa por dentro da eleição do Lula, e aqueles que ficam de fora batendo. Então ficavam todas as entidades nacionais, seja do Serviço Público Federal da Educação ou do ensino básico, então, CONTE, CNTE, FASUBRA, falta alguma? PROIFES, ainda que fazendo algumas observações quanto à implantação do ProUni, vendo nele ainda, enquanto projeto, algo que poderia ter impactos positivos, embora o que nós desejemos seja o aumento do investimento na educação pública. E outros lá de fora já batendo de antemão. E eu nesse debate que eu mencionei agora há pouco, quem mencionou esse projeto se disse surpreendido com o resultado, porque inicialmente o viu com antipatia e agora o resultado ele é bastante importante, embora ele não dê conta daquilo que a gente queira ver de investimento na política e na educação pública em especial, porque isso que ele destacou da qualidade da universidade pública é para lá que a gente devia estar mandando todo mundo. O que aconteceu no processo aberto particularmente período Collor e Fernando Henrique, foi da expansão, Fernando Henrique, né, em especial, né, da rede pública privada. Né, as faculdades e universidades se multiplicaram. Né. Só agora, no governo Lula, é que está havendo uma expansão da rede pública. Dobrou, né? Então, como ele lembra aqui, dobrou o tamanho da rede pública. Então, é um processo em andamento. E para a gente observar com bastante cuidado, né, e o chamado que eu acho que a gente tem que fazer para todos, particularmente os da classe média, é de que a educação básica pública não é assunto das camadas populares e mais pobres. Porque acaba sendo assim tratado. Ainda que você opte por botar o seu filho numa escola privada, porque tem uma diferença entre as escolas. Já tem escolas bem qualificadas na rede base, do ensino básico, pública, e outras que estão totalmente abandonadas. Tem de tudo. Né? Agora, se é para mexer com essa desestruturação completa e absoluta, e que é antiga, eu me lembro de eu fazer um concurso, aliás, fiz 2, para entrar para o ensino básico público, que era concurso difícil para entrar numa escola boa, porque tinha um monte de escola pública, tudo desmontada. Agora, uma ou outra você fazia concurso, entrava nela, tinha que disputar, porque só aquela tinha estrutura, laboratório, música, o diabo todo, você ficava ali o dia inteiro dentro da escola, ainda que o ensino não fosse de horário integral. Mas, enfim, sem querer me alongar, para citar o assunto do ProUni. Acho que foi uma iniciativa que o governo tomou, tem um caráter de uma medida emergencial, mas que está acompanhada de uma série de outros procedimentos. E o fundamental para que isso tivesse mudanças que deveriam ser mais rápidas, era a gente de verdade ter um aporte, que a gente fala nos 10%, né, mas enfim, do aumento do investimento na educação, de se colocar para a valorização do profissional, ir além da questão salarial, mas da formação, da qualificação permanente, enfim, de todo um processo que é necessário para que a gente possa dar conta da educação cumprir o seu papel, conforme a gente já extensamente mencionou aqui. Da relação professor e aluno, bom, a gente ouve falar de tudo nessa história, né?
São muitos os problemas. Eu tenho várias amigas e amigos, mas especialmente amigas, que deixaram de ser professoras porque não suportavam ou ganhar pouco e não terem estrutura para trabalhar, ou ganhar pouco, não ter estrutura para trabalhar e andar num espaço absolutamente violento, ou lidar com alunos que fazem parte já de uma rede que faz tráfico de drogas, todo tipo de confusão, de problema, que aí o professor vai para a sala de aula quase que nu para enfrentar. Né? Então, não dá para a gente dizer que o professor isso, o professor aquilo. A gente tem que ter mau desempenho no trabalho, ser irresponsável com o trabalho. A gente pode fazer acusações variadas a qualquer tipo de profissional. Mas se for olhar para o profissional de educação, o que é enfrentado por eles, aqueles que se mantêm nessa atividade, é da gente bater palma, porque o ambiente é difícil, poucos recursos, salários rebaixados, nenhum futuro de vida profissional. Enfim, é algo bastante complicado. Eu, no Rio de Janeiro, quando vou a manifestações dos profissionais de educação do ensino básico, e eu vejo gente que eu conheço há 30 anos, eu vejo o envelhecimento e o desgaste na cara das pessoas. E nem por isso elas deixam de estar ali na praça, protestando e militando. Agora, isso, inclusive, é uma parte dos profissionais da educação. Muitos não saem da sala de aula, muitos não mais aderem às greves, porque ficam imersos num descrédito, num desânimo. Se tem que ter um investimento muito grande para que tudo isso que acabou sendo produzido seja superado. Então, acho que cada caso é um caso, mas, de modo geral, eu acho que tem que haver medidas de caráter bem abrangente, amplas, para poder dar conta de a gente poder enfrentar os diferentes casos de relacionamentos professor-aluno. Acho que sempre é muito complicado, tudo isso é muito complicado, mas é coisa de formação também do professor, tem muita coisa para se rever. Eu não sou professora, mas participo de diferentes debates, há muita coisa para se rever e para se repensar, inclusive de como se faz a formação, quais são os instrumentos, como é que se dá o ambiente dentro da sala de aula. Há políticas que foram implantadas, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, do ensino integral, tendo sala de aula, cultura, atividade de todo tipo, e que na época ninguém ligou, foi o governo do Brizola, inclusive, que implantou. Não só desmontaram os CIEPs, como isso aí foi para o lixo e depois volta como se fosse uma grande novidade. Mas, felizmente, voltou. Não é novidade, agora se fala muito de ensino integral. Enfim, são questões que estão aí na agenda no debate da educação. Para finalizar, quanto à pergunta do Alberto, das formas de pressão. As nossas formas de pressão se resumem aos debates e seminários. Né? Eu até citei uma última atividade, a mais recente, foi a Marcha da Educação, para tratar do assunto do piso e dos 10% para a educação. Né? Que é uma pauta que tem relação com um debate amplo na sociedade, que resultou na realização das conferências municipais, estaduais e nacional para o debate da educação. Tudo resultado de muito esforço, de redesenho de quem está no governo, de muito esforço de participação da representação da sociedade, não foi só o profissional da educação que lá estava, né? Muita representação da sociedade no debate sobre a educação e muita tentativa de pressão. Né? Eu também mencionei as 16 greves do ensino básico, a greve dos técnicos administrativos de universidade, ainda que a gente tenha um pouco de corporativismo, muitas vezes fica falando do salário, mas isso tem relação com uma coisa, depois tem qual é a consequência dos baixos salários, enfim, da falta de funcionários e tudo mais. Então, eu acho que isso aí está em andamento. É pena que a gente não tenha fôlego, energia, para, pelo menos, o movimento sindical poder fazer pressão que machuque algum lado aí. Porque lá nos que estão no comando do Congresso Nacional,
Parece que a insensibilidade ela é permanente por causa da sua composição absolutamente conservadora e que ainda não passou a rever a maneira como olha para a política para a educação no nosso país. Então, é coisa que a gente tem que trabalhar muito. Essa iniciativa do sindicato é muito importante. Eu costumo fazer esse debate em sindicato da educação em especial. Não é a primeira vez que eu vou numa atividade de um sindicato geral em que a gente tem um debate aqui intenso, com bastante duração, falando de um monte de coisa, tudo pautando a questão da educação, sem ser algo do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, não sei de onde, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, ou do ProUni da Educação. Enfim, já essa iniciativa eu acho que ela é muito importante, porque se até a Rede Globo fala da educação atualmente, muito embora lá com aqueles programas que eles costumam mencionar, como é que é o nome? Você citou aí. Como é? Cidadã, não. Não. Unidos da Escola, né? Aí é o papo de Unidos da Escola, amigos da escola, né? Então a Globo tem os amigos da escola, mas até ela agora já tem que falar da educação, né? Então tem muita coisa aí para a gente discutir e a gente tinha que ter fôlego para fazer pressão pesada para diferentes pautas que a gente quer ver votadas e em favor daquilo que a gente vem defendendo. O ideal seria que o Congresso tivesse capacidade, tivesse fôlego e o governo não se sentisse pressionado, inclusive para ter recuos naquilo que acaba sendo encaminhado ao Congresso. O que saiu da Conferência Nacional de Educação, que já estou sendo cutucado aqui, é os 10%. Agora já se fala em 10% até 2020, né? Enfim, é uma coisa que vai ser ao longo do tempo, agora é 7%, mas numa tentativa de arrumar caminho para as mudanças importantes que a política educacional requer. Enfim, então eu finalizo por aqui. Eu vou dar tchau, né? Porque daqui a pouquinho vai ter outra mesa, a gente vai estar de novo. Enfim, um abraço. É isso aí. Bem, gente, eu acho que o Flávio e a Lúcia já deram conta aí de uma série de reflexões foram levantadas aqui nas 3 inscrições. Eu queria só, bora dizer, tentar complementar algumas compreensões e a gente ter cuidado com algumas ideias que são massificadas principalmente pela grande mídia, alguns chamam do primeiro poder, do segundo, do terceiro, pelo peso que eles têm de massificar ideias, né? Então, a gente tem cuidado com isso, gente, porque a gente fez aqui um debate da questão da qualidade da educação no Brasil, da qualidade da educação pública, que tem problemas, muitos problemas, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não sair daqui com a compreensão de que, por exemplo, Vê se melhorou. a universidade pública não presta. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque aqui, simploriamente, eu quero dizer, os dados, inclusive, os próprios levantamentos e o pouco acompanhamento que o governo faz, o MEC faz, em relação à avaliação das universidades, está comprovado. A melhor universidade brasileira é a universidade pública. A melhor universidade brasileira é a pública. É a universidade pública, como o Flávio disse, que gasta com pesquisa, que investe em pesquisa, que investe em extensão, porque a universidade privada só quer o lucro. Ela não quer se envolver. Pesquisa e extensão gera muito, muito despesa. Então, e essas contradições não são contradições, são realidades sociais que nós vivemos, né? Realidades sociais de que hoje, infelizmente, a gente vive esse dilema de que a universidade pública hoje, normalmente, ela é ocupada as vagas delas por aqueles que têm um melhor nível de renda. Né? Não é pelo que vem da escola pública, né? Não é o nível de renda. Mas a gente tem que tomar cuidado para não aprofundar esse ideário de que a boa é a universidade privada. Porque isso existe. Eu tenho 5 filhos, 4 filhos meus têm nível superior, eu me lembro do conflito familiar interior que a gente tinha na época que eles estavam terminando o 2º grau, porque eles, na ansiedade de fazer um curso superior, pressionava eu e a mãe, no caso, de que se não passasse na universidade pública, tinha de fazer a universidade particular.
E aí era um problema que a gente dizia para eles, olha, se vocês não passarem na universidade pública, não vão fazer curso superior, porque nossa renda não vai dar para pagar a universidade particular para vocês. Não dava, realmente não dava para pagar a universidade particular para 4, né, tal. E aí eles passaram todos na universidade pública federal, né, federal. Hoje já são profissionais estabilizados. Hoje eles dizem, pai, você estava correta, porque hoje eles têm relação com colegas de profissão que vieram da universidade privada. E eles, pai, a universidade pública era muito melhor do que a universidade privada. Os próprios colegas de profissão deles, que eles têm hoje, oriundos da universidade privada, inclusive, né, tal. Então, a gente tem cuidado para que esse ideário não passe, e é o ideário, né, do liberal, de que o privado é bom e o público não presta. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser envolvido nesse ideário. Devemos levantar as críticas à política da educação pública, à forma que está sendo implementadas as políticas, as universidades, isso é uma coisa. Mas não entrar nesse revés ideológico até, de que a universidade, por exemplo, o ensino público não presta, a universidade pública não presta, e o bom é o ensino privado e a universidade privada. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser envolvido ideologicamente nesse sentimento, que é uma política isso, que é massificada cotidianamente. O público é ruim e o privado é que é bom. Isso é uma ideologia liberal de mercado, né, que visa naturalmente garantir o seu quinhão dentro dessa discussão. Eu vou entrar no outro debate aqui com a Florilena também, sobre ideário também. A gente tem que tomar com muito cuidado, que é ideológico também, de não transformar o professor numa figura franciscana. Porque é isso que ideologicamente foi transformado o professor nesse país. O professor tem de ganhar pouco, professor tem de apanhar de aluno, tem de levar porrada de pai de aluno, porque é um ofício ser professor. Em alguns momentos eu acho até, não, o professor tem que ser mãe, né? Porque isso aí que dizem, mãe é sofrer na felicidade, padecer na felicidade, né, tal. Eu acho que o professor não é para ser mãe, nem pai e nem padrasto, né? Nem mãe, nem pai, nem padrasto. É um profissional como outro qualquer, e a gente tem cuidado para não entrar nesse ideário que professor tem de ir para o sacrifício. Né? Não tem problema ganhar pouco, não tem problema ter uma condição de trabalho, como a Sandra colocava aqui muito bem, que copo bonito, que sala bonita, com ar-condicionado. Né? Quando a gente viu, eu já vi, sou do Nordeste, sou do Sertão, né? No meu tempo lá no interior, gente, a sala dela era de chão batido, menino sentado no chão, porque não tinha cadeira para sentar, não. Né? Há 40 anos atrás ou mais. Então. E isso era assim, eu ouvia. Não, mas isso, né? E eu via professoras que ganhavam interrelativo hoje, lá no interior do Piauí, no sertão do Piauí naquela época, interrelativo ganhava R$30 por mês. E as pessoas questionavam, e as próprias professoras, coitadas e heroínas, realmente. Poxa, não tem o que fazer, a gente não pode deixar essas crianças, ao menos aprender o beabá, aprender a letra do alfabeto. A gente vai ganhar os R$30 da prefeitura para ensinar essas crianças a letra do alfabeto. Porque o pior é se elas não souberem nem a letra do alfabeto. Então foi criado todo esse ideário que ser professor é uma profissão sacrificante. Ser profissão, uma profissão sacrificante. E quero dizer, gente, sem nenhum tipo aqui de rasgação de seda, continua, professor desse país ganha miséria. De todos os níveis. Professor universitário hoje com salário de 14 mil, né, Flávio? No máximo, né? O teto, né? De 14 mil. Em relação ao próprio... 11.424, né, então? 11.424. Bem, para profissionais que a gente conhece no dia a dia, pela formação que esses profissionais, a maioria tem, de mestrado, doutorado, especialização, um escambau. Você está entendendo? Se você colocar com a realidade de salário de mercado, para quem tem esse nível de formação, 11 mil é mixaria, é literalmente mixaria. Piso de R$1.000 e poucos, gente. Piso de 2 salários mínimos para professores de ensino fundamental. Isso é miséria. Isso é miséria. E eu falo isso de cátedra, né? Porque tenho a formação na área. Fui professor durante 2 anos. Adorava ser professor. Saí, fui correr atrás da vida.
porque eu não ia morrer de fome por filho. Então, eu adorava ser professor de primeiro grau.